Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz Oliveira. O nosso convidado hoje, Dr. Carlos Lima, é neurocirurgião especializado em coluna e é chefe de clínica na UFRJ. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Nós hoje vamos conversar sobre as patologias degenerativas da coluna vertebral. Quais são elas? Quais são as principais patologias? As principais patologias são a hérnia de disco, hérnia discal, tanto lombar como na coluna cervical, os escorregamentos vertebrais, que são as listeses. Também temos as alterações de formação da parte posterior da coluna vertebral, que são as espondilólise, e as deformidades, escoliose, e as alterações de angulação, são as cifoses, que podem ocorrer tanto em adulto como em criança, e também decorrente de alterações degenerativas. Entendi. Quais são os principais sintomas que esse tipo de patologia promove? O principal sintoma é a dor, tanto na região lombar quanto na região cervical. Podendo estar associada com dificuldade para andar, muitas vezes o sintoma só aparece nessas situações, torcicolo de repetição na coluna cervical, alterações às vezes também na função urinária, por compressões dessas estruturas. Claro, às vezes um distúrbio miccional pode simplesmente, aparentemente é um problema urológico e na verdade é um problema neurológico. Exatamente. Uma compressão de raiz nervosa. Exatamente. Quer dizer, a automedicação é absolutamente contraindicada. O indivíduo, quando começa a ter dor, cervicalgia, dor na coluna, dor lombar, às vezes se automedica e isso pode atrapalhar e atrasar o diagnóstico, né? Sem dúvida, isso pode mascarar o diagnóstico, bem como isso pode fazer com que percamos tempo em promover um tratamento adequado e muitas vezes menos agressivo para esses pacientes. Atrapalhar no resultado também. Atrapalhar no resultado também. É sempre importante que, ao perceber algum sintoma diferente, procurar um profissional para receber as primeiras orientações e, à medida que isso for avançando, buscar um profissional especializado na área de coluna que vai começar a dar um encaminhamento adequado. Quer dizer, bom tocar nisso. O senhor é neurocirurgião e é especializado em coluna, né? Quer dizer, o ortopedista também pode ser especializado em coluna e, na verdade, qualquer desses médicos pode encaminhar para um especialista, né? Não é você, em geral, que recebe de primeiro esse paciente, né? Sem dúvida, não. Após algum tempo, hoje o mercado ele já reconhece alguns profissionais que se dedicam a essa área. Então, muitas vezes, recebemos primariamente esses pacientes. Mas hoje já existe um grupo que faz um trabalho direcionado para isso. Existe uma Sociedade Brasileira de Patologia da Coluna Vertebral, e que exige uma série de cursos e de títulos pré-requisitos para que você seja considerado um especialista nesse segmento. O diagnóstico hoje, fora o exame clínico, conta com vasta tecnologia de imagem. Quais são os principais? Hoje nós temos uma série de ferramentas que nos ajudam no diagnóstico dessas patologias, que vai desde o raio-x simples, passando por exame de tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, exame de eletroneuromiografia e potenciais somatosensitivos, que são exames através de estímulos elétricos que conseguimos localizar exatamente onde se encontram essas lesões, exames contrastados que nos permitem fazer um diagnóstico preciso e instituir o tratamento adequado. Quer dizer, então, uma vez com o diagnóstico, você adota o tratamento, né? Exato. Quais são as principais modalidades de tratamento para essa patologia? Nós podemos tratar esses pacientes clinicamente, que consiste em tratamento fisioterápico, medicamentoso, com analgésico, fisioterapia, ou também outras orientações como perda de peso, correção postural. Mudança do comportamento. Exatamente. Somente na falência desse tratamento é que nós vamos indicar, então, um tratamento cirúrgico. Exceto naqueles casos em que a doença já se apresenta numa fase... Você já pega o caso avançado, exatamente, né? E que aí já não há essa opção. Mais um motivo para deixar de prorrogar. Mais um motivo com as automedicações, etc. Exatamente. Existem agora as táticas minimamente invasivas, são as cirurgias menos agressivas. Quais são elas? Existem hoje várias técnicas que são utilizadas para promover um tratamento com menos agressividade. Nós temos hoje a nucleoplastia, que é para tratar doenças do disco intervertebral. Temos que é a famosa hérnia de disco. Exatamente. Que aí você consegue fazer por um método percutâneo também. Exatamente, né? Pode ser tratada por método percutâneo. É sempre importante lembrar que essa técnica não é adequada para todos os casos. Então tem umas indicações pontuais e que casos podem ser tratados, casos selecionados.
Podemos tratar também as doenças facetárias que promovem dor através de denervação dessas facetas por estímulo elétrico. Podemos tratar também as fraturas vertebrais através da injeção percutânea de cimento ósseo no interior dessas vértebras fraturadas. E associado a isso também temos outras técnicas que são mais agressivas no seu objetivo final, mas elas podem ser feitas por via percutânea também, sem grandes aberturas da pele, sem grandes incisões. Quer dizer, mas a cirurgia, ainda que se abre a pele, faz aquela grande cirurgia de estabilização da coluna, ainda é feita, né? Ainda é feita, ela tem as suas indicações e, na verdade, ela ainda acontece na maioria dos casos. Entendi. E aí tem que ser sempre um especializado. Tem que ser sempre um especialista, e é importante também que o paciente sempre procure ouvir mais de uma opinião para estar informado adequadamente, para saber se aquele método vai efetivamente resolver o seu problema. Quando a patologia bota em risco a medula vertebral, que é um órgão absolutamente nobre, é conveniente que o neurocirurgião utilize métodos como potenciais evocados pré-operatórios? Você tem acesso à tecnologia? Como é que funciona isso? Hoje isso ainda não é uma coisa utilizada em larga escala no Brasil, porque isso acaba encarecendo o procedimento, mas isso é absolutamente essencial, principalmente nas deformidades, em patologias cuja localização implicam num risco maior. Quer dizer, existe o risco de uma lesão séria, grave, na correção de um desvio da coluna, por exemplo. Exatamente. Exatamente por isso também que o paciente deve estar sempre procurando buscar o especialista, porque muitas vezes na busca de um tratamento de uma forma não bem orientada, ele pode acabar tendo uma lesão maior do que aquele que fica uma sequela maior do que a própria doença que ele tinha. Exatamente. Quer dizer, é super conveniente que os nossos web espectadores prestem atenção nesses detalhes. O conselho maior é que não dá para a gente aqui aprender tudo sobre coluna vertebral, muito menos patologia de tratamento, mas que saiba procurar o profissional adequado, né? Que é o especialista em coluna. Pode ser um ortopedista, pode ser um neurocirurgião. Exatamente, mas fundamentalmente alguém que efetivamente se dedique ao assunto. Olha, foi um prazer ter o senhor aqui. Espero que volte em outras oportunidades. Muito obrigado aos espectadores. Obrigado. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima.